Casos em finanças, caso 9, variação cambial e efeitos patrimoniais. Parte 6, questões 5 e 6. Questão 5. Por enquanto, o ativo da empresa, seja um estoque atrelado a uma ordem de venda ou um recebível de exportação, é um ativo em moeda estrangeira, logo sujeito à variação cambial. Veja o seguinte, quando a empresa exportou, no momento ali da exportação, nós colocamos lá na primeira questão, nós colocamos o seguinte: a empresa poderia vender o dólar a 3,7003, só que ela não vendeu. Então, o ativo dela permaneceu atrelado à moeda estrangeira, ela tem um ativo em dólar. Nas questões 3 e 4, nós colocamos um valor para o dólar para a contabilização. Então, na questão 3, ele tinha que ser contabilizado a PTAX, mas veja só, a empresa tinha um ativo em dólar, era só uma contabilização para trazer esse ativo para reais. A empresa não estava ali vendendo efetivamente o dólar pela PTAX, ela apenas estava contabilizando um ativo em dólar. Na questão 4, o que ela fez? Como ela vai receber esse dólar no futuro, nós contabilizamos aquele ativo em dólar olhando o dólar futuro, mas a empresa não estava naquele momento vendendo dólar no futuro. Ela só estava, na questão 4, nós só estávamos contabilizando aquele ativo em dólar. E contabilizar esse ativo em dólar não significa a venda deste ativo, dos dólares desse ativo. Então, vejam só, a empresa continuou com um ativo em dólar. Se esse ativo está em dólar, ele está sujeito a quê? Às variações cambiais. Então, vamos continuar aqui. Partindo do dólar a 3,7003, que era o dólar que no meio do dia ali, no momento da negociação, no momento da exportação, é o quanto ela conseguiria pelos seus dólares se ela vendesse, mas ela não vendeu. Então, partindo desse dólar, analise os efeitos no balanço patrimonial da empresa decorrentes de dois cenários. O primeiro, em que o dólar se valoriza 10%, e o segundo, em que se desvaloriza 10%. Então, veja o seguinte, a empresa tem um ativo em dólar e ela está sujeita a quê? Ao que vai acontecer com o dólar. Então, uma técnica muito útil é pensar em cenários. Vamos colocar aqui dois cenários bem básicos só para fazermos os exercícios, né? Como o objetivo dessa questão é apenas verificar o efeito de variações cambiais nas contas patrimoniais, despreze as datas e os cálculos de valor presente. O roteiro é simples, apenas a gente está inserindo cenários de variação cambial com o objetivo de mostrar o efeito desta variação cambial no patrimônio da empresa. E aqui está, no cenário 1, o dólar sai de 3,7003, sobe 10%, ele vai a 4,0703, ou seja, o ativo da empresa se valoriza. Então o ativo, o estoque vinculado à ordem de venda ou contas a receber, ele vai para R$ 2.035,15. O patrimônio líquido da empresa, como nós já sabemos, 1.850, o capital que está no patrimônio líquido, é R$ 1.850,15, e aí a empresa apura um lucro de R$ 185 por diferença patrimonial. E o cenário 2, o dólar cai 10%, então ele vai a 3,3303, e aí nós temos um ativo caindo para R$ 1.665,15, ou seja, um prejuízo de R$ 185. Então, se a empresa tem um ativo em dólar, ela está sujeita a quê? Ao preço do dólar quando ela for vender os dólares desse ativo. Ou seja, o ativo está solto, o ativo está sujeito à variação cambial. É uma oportunidade, a empresa pode ganhar com isso, mas é um risco, a empresa pode perder com isso. O que a empresa faz? O que as empresas fazem? Depende das suas políticas de hedge, que é uma outra discussão. Em relação a pergunta 6, está aqui, olha. Sabendo que a empresa ficará com este ativo em dólar por 360 dias e, consequentemente, ao longo de todo o período,
correrá o risco da variação cambial, ou seja, se a empresa fica com o ativo em dólar, ela está correndo o risco de variação cambial, sugiro o que a empresa poderia fazer para eliminar ou mitigar este risco. Ou seja, a empresa tem instrumentos no mercado financeiro para administrar esse risco, ou seja, ela pode definir uma política e usar instrumentos financeiros no mercado para mitigar ou eliminar esse risco? Então, é apenas uma pergunta sobre formas de proteger o ativo contra as variações cambiais. A empresa pode fazer um adiantamento de contrato de câmbio, onde ela fecha, ela cria um passivo, né? Ela faz um financiamento para esses ativos, esse financiamento em dólar, então ela continua com contas a receber ou com estoque mais as ordens de venda no ativo em dólar, e ela tem um financiamento em dólar. Se o dólar sobe, o ativo sobe e o passivo sobe. Se o dólar cai, o ativo cai, o passivo cai. Por quê? Porque ela colocaria, fazendo um adiantamento de contrato de câmbio, ela colocaria um dólar no seu passivo. Ela poderia também vender dólar no futuro. O dólar no futuro ela consegue vender no curto prazo em bolsa ou no longo prazo em NDF, que é Non-Delivery Forward, ou seja, o mercado a termo, que pode ser contratado com bancos, um mercado de balcão. Ela pode fazer a crava cambial, ou seja, com o próprio banco, travar esses dólares numa determinada data, e há outras opções também. Com isso, nós terminamos a parte 6, questões 5 e 6. Daqui a pouco, parte 7.